Por que Jesus é o nosso Salvador? É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje. Bom, para a gente entender a obra salvífica de Jesus, a gente precisa voltar lá no início de tudo, lá na criação, quando Deus criou o homem e a mulher, colocou o homem no jardim. Este colocar o homem no jardim significa que o homem vivia na amizade com Deus. O homem era amigo de Deus, mas o homem foi colocado à prova. E diante desta prova, o homem caiu, o homem pecou. E ao pecar, o homem disse um não a Deus. E a gente precisa pensar aqui, para a gente entender lá a obra de Jesus, a gente precisa pensar sobre esse fato aqui, sobre a gravidade do pecado original. Isso serve até para matéria de confissão. Quando nós pecamos, nós precisamos colocar, por exemplo, na confissão, o pecado e o seu agravante. Por exemplo, é pecado dar o tapa na cara de uma pessoa, é pecado. Mas se essa pessoa era um amigo seu, o pecado é maior. E se essa pessoa, por acaso, era sua mãe, o seu pai, esse pecado se torna maior, esse é um agravante. E aí você precisa, então, quando confessar, trazer o pecado e o agravante. Agora, para pensar comigo. O homem deu como que um tapa na cara de Deus. O homem virou as costas para Deus. O homem pecou e ofendeu a majestade infinita de Deus. Então aqui, no pecado original, acontece como que uma desordem. O homem que vivia na amizade com Deus vira as costas para Deus. O homem que passeava à tarde com Deus agora tem vergonha de Deus. Isso tudo não foi por iniciativa de Deus, foi por pura iniciativa do homem. Deus criou o homem na sua liberdade. Na sua liberdade, o homem virou as costas para Deus. O homem disse um não a Deus. Aí, Deus, na sua infinita misericórdia, não cessou de chamar o homem. Se a gente for pegar a Sagrada Escritura, a gente vai ver em todo o Antigo Testamento Deus que chama o homem a viver essa comunhão com ele. A gente vai ver, por exemplo, no Antigo Testamento, o sacrifício, né? O homem que oferece sacrifício a Deus. Mas este sacrifício ele vai ser sempre imperfeito, porque ele é a oferenda de um animal. O animal não tem coração, é incapaz de oferecer um sacrifício de remissão à altura. Para que a desordem causada pelo pecado original fosse refeita, para que o homem se remisse do seu pecado, era necessário oferecer um sacrifício puro, santo, verdadeiro. Era necessário uma oferta de algo, não de um animal sem coração. O animal, o sacrifício no Antigo Testamento, ele tem o seu valor, mas esse valor é sempre incompleto. Era necessário uma reparação perfeita. Era necessário uma reparação que reparasse a majestade infinita de Deus. Deus, vendo a incapacidade do homem de realizar essa reparação, Deus envia o seu próprio Filho para assumir a nossa carne, para oferecer a Deus um sacrifício que remisse o nosso pecado e para assim satisfazer a justiça de Deus. A gente precisa tomar cuidado com uma coisa. Não significa que Deus é um velho chato, emburrado e que não quer aceitar nada e que precisa de uma remissão perfeita e eterna. Não é isso. É que Deus, ele é misericórdia, mas também ele é justiça. O pecado entrou no mundo pelo homem. E também o homem agora precisava participar desta remissão. Deus, ele é perfeito. Vou contar essa novidade para vocês. E dentro dessa perfeição de Deus, Deus nos criou livre. E o homem livre disse o não a Deus. Então é necessário que agora o homem, de alguma maneira, participasse desta remissão. O homem tivesse parte desta remissão. Então por isso, Jesus, o Filho de Deus, se faz homem. Para aqui, como homem, ele amasse a Deus com amor infinito, ele oferecesse a Deus o amor que Deus merece. Jesus, com o coração humano, ele conseguiu oferecer ao Pai esse amor eterno e infinito, capaz de reparar todos os nossos pecados. De maneira que, nos dizem os santos, que a oferta de Jesus, o amor com que Jesus, aqui feito homem, amou o Pai, é maior do que todas as ofensas e todos os pecados realizados pelo homem. Jesus na cruz,
ele oferece um sacrifício perfeito ao Pai. Jesus, quando morre na cruz, quando oferece ali o seu sacrifício na cruz, ele revela a misericórdia, a justiça e a sabedoria de Deus. A misericórdia porque Deus, o homem, era amigo de Deus. Ele tinha amizade com Deus, ele caminhava com Deus. Agora, pela morte redentora de Jesus, em Jesus, nós somos batizados e nós participamos da redenção. E a partir daí, nós nos tornamos não amigos de Deus, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Então Jesus assume a nossa pobreza para nos comunicar a sua riqueza. Em Jesus nós somos filhos adotivos de Deus. O homem era amigo, pecou. Agora Jesus veio e resgatou o homem vai participar da natureza divina. Por exemplo, na ressurreição, no dia derradeiro, nós passaremos a eternidade junto com Deus, com Jesus. No dia derradeiro, nós estaremos nas bem-aventuranças eternas, porque nós somos filhos de Deus, filhos do Filho. E essa é a obra perfeita que Jesus realizou. Por isso que Jesus é nosso Salvador. Nós não teríamos condição de oferecer um sacrifício que refazesse a ordem destruída no pecado original, mas Jesus teve. Jesus na cruz é a expressão então da misericórdia de Deus. E a obra que Jesus realizou também é uma obra então que expressa a justiça de Deus, porque Adão representava todo o gênero humano. E quando ele pecou, todo o gênero humano se tornou herdeiro da culpa de Adão. Agora Jesus, o novo Adão, ele representa esta nova e eterna aliança. Ele representa todos aqueles que seriam membros do seu corpo. E ele oferece esse sacrifício de amor, de redenção. E esse sacrifício, ele completa a justiça de Deus. Pela salvação do homem, pelo homem veio a condenação, o pecado. O homem escolheu por si só dizer um não a Deus, mas também pelo homem. Jesus, 100% Deus, 100% homem, a salvação entrou no mundo. A nossa reconciliação, a nossa redenção é completada por Jesus, um coração humano que ali na cruz, bem como em todos os momentos da sua encarnação, amou a Deus com o amor que ele merecia. E nós podemos participar concretamente disso, por exemplo, quando nós celebramos a Santa Missa. Na Santa Missa, o sacrifício redentor de Jesus, ele é atualizado agora de maneira incruenta. Jesus já não sofre mais o sacrifício de Cristo. Ali, Jesus, na Santa Eucaristia, o mesmo coração, o mesmo amor da cruz se faz presente no altar. E nós podemos participar e nos unir a esse sacramento e a essa obra de redenção. Por isso, o sacrifício de Jesus, a oferta de Jesus, expressa a justiça de Deus. E esse sacrifício também expressa a sabedoria de Deus, porque enviou o seu Filho, Jesus, o Filho de Deus, luz da luz. Ele assume a nossa humanidade. Nós não teríamos condições de oferecer um sacrifício agradável a Deus, mas graças à sabedoria infinita de Deus, que enviou o seu Filho, feito homem, nós podemos nos unir e oferecer, participar desta obra de redenção dos nossos pecados, redenção dos pecados dos nossos primeiros pais. E assim nós podemos entender então que o sangue de Jesus derramado na cruz foi pela minha salvação. É uma obra de amor, de misericórdia de Deus, que enviou o seu Filho, que livremente, por amor a nós, ele se entregou no nosso lugar. Pagou o nosso preço. Essa é uma linguagem figurada, mas é como que se, pelo pecado original, nós nos tornamos escravos do pecado, escravos do demônio. E agora, em Jesus, nós fomos resgatados. Jesus pagou o preço. Jesus nos resgatou. Essa é uma obra de amor, de misericórdia. E por isso Jesus é o nosso Salvador. Nós agora não estamos mais escravos do pecado. Nós agora nos tornamos filhos de Deus em Jesus, que se ofereceu por nós. Isso é algo muito bonito
que nos mostra a grandiosidade do amor de Deus por nós, de ter dado o seu próprio Filho, que também é Deus, que nos amou e nos amou se fazendo homem, nos amou até a morte de cruz. Esse é o amor de Deus por você, porque é uma coisa que eu sempre falo, a gente corre um risco de não entender que Jesus morreu por mim, esse amor era de certa maneira pessoal. Por quê? A gente fala de redenção, de salvação, a gente pensa que sim, Jesus morreu por todo mundo, ele morreu para salvar toda a humanidade, e é muita gente, toda a humanidade. Jesus, na cruz, ele ofereceu esse sacrifício de redenção, sacrifício perfeito. E Jesus na cruz, ali, oferecendo aquele sacrifício, ele tinha um coração humano, mas ele era 100% Deus, então ele nos via de maneira pessoal, via cada um de nós, via a mim, Diego, ali na cruz, pensava em mim, se entregava por mim. Na teologia, isso é explicável porque Jesus tinha um dom que chamava a visão beatífica, ou seja, Jesus era 100% Deus, ele não deixou de ser Deus para ser homem, né? Graças à união apostática, ele era 100% Deus, 100% homem. E nesta visão beatífica, ele via tudo que Deus via, e Deus nos vê a cada um. O amor de Deus é infinito por cada um de nós, não se divide. Jesus na cruz me via, e quando ele morreu livremente, ele se entregou, ele deu a vida, bastava ele fazer assim que milhares, milhões de anjos viriam para resgatar, mas ele quis dar a vida pela nossa salvação. E ali na cruz, nós vamos meditar parte por parte disso nas próximas semanas, mas ali na cruz, Jesus então pensava em mim, eu, Diego, da mesma forma que pensava em você, ali, pensava em mim, não pensava em nós, via que é um monte de gente, não, era pessoal, ele era 100% Deus. E ali Jesus na cruz se entregou pela minha salvação, ele pensava em mim. Quando Jesus foi coroado de espinhos, quando Jesus carregou a cruz, quando Jesus foi crucificado, em todos esses momentos Jesus pensava em mim e oferecia esse sacrifício eterno, verdadeiro, infinito, perfeito ao Pai, pela minha salvação. Por isso, Jesus é nosso Salvador. Nós estamos fazendo aqui essa série de vídeos, nós vamos falar a respeito da paixão de Jesus, ver cada detalhe, a partir Nós estamos dentro desse projeto, desse desafio quaresmal. Se você ainda não entrou para o nosso grupo de WhatsApp, entre, lá nós postamos meditações diárias, vou deixar o link aqui na descrição. E este é o primeiro vídeo de uma série que vai falar sobre a paixão de Jesus. Nós vamos esmiuçar cada detalhe da paixão e vamos ali colocar os pontos teológicos e tudo mais, mas também vamos colocar o ponto espiritual, vamos espiritualizar tudo isso. A paixão de Jesus, nós queremos mergulhar na paixão de Jesus. Esse é o intuito dessa série de vídeos que nós vamos falar a respeito da paixão de Jesus. E fique ligado aqui no nosso YouTube, se inscreva, compartilhe, divulgue aqui este vídeo para que mais pessoas possam ver e possam também participar dessa quaresma e ter contato com a obra salvífica de Jesus. Fique ligado que nas próximas semanas a gente vai ver parte por parte da paixão do Senhor, esse acontecimento que é central na nossa fé e que revelou o amor infinito de Deus por nós. Não tenha dúvida, Deus te ama, Jesus te ama. E ao olhar para a cruz, nós podemos contemplar isso. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.